salve professor, salve professora, vamos a mais um vídeo e hoje é o controverso do controverso. Para produção, deixa eu só mostrar a vista. A gente viaja, mas a gente não para de produzir conteúdo. Ô, vista, hein? Vamos dar ali então. Gente, o que eu ia fazer mesmo? Até me perco, olha isso. Tá, brincando. Aeróbico em jejum controverso. Vale a pena, não vale? Quando dá, quando não dá? Tem dúvida sobre isso, professor? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo sobre aeróbico em jejum e toda a fisiologia envolvida por trás. Ô, produção, vocês têm que ver a bermuda. O produção ele tá com bermuda de praia hoje. Estilo. Roda a vinheta aí. Então tá, gente, cardio em jejum, aeróbico em jejum, a dúvida de todo profissional. Dentro do treinamento HP, do curso que eu tenho para profissionais de educação física, toda a mentoria, quando a gente entra no módulo de treinamento, essa é uma dúvida que eu sempre recebo. São mais de 100 alunos que eu tenho, já nos últimos meses, e essa é uma pergunta clássica. Primeira coisa, vamos entender da fisiologia que envolve o cardio em jejum, o aeróbico em jejum, também famoso AEJ, AEG. Eu fiz o meu AEG. Aqui na beira da praia hoje a gente tinha um caminhão de gente fazendo aeróbico em jejum hoje. Tá. Qual que é a teoria envolvida por trás do aeróbico em jejum? Quando a gente dorme, nós vamos ter picos de dois hormônios, tá? De uma forma bem simples. Nós vamos ter picos de GH, HGH e cortisol. Tá? Esses dois hormônios eles vão se encontrar em concentrações elevadas na nossa corrente sanguínea no período da noite, principalmente após o estado de sono profundo. Esses dois hormônios, eles são hormônios que eu vou considerar eles lipolíticos, ou seja, que eles aumentam o consumo a oxidação de gordura. Tá? Ou seja, quando eu tenho picos desses dois hormônios, eu vou estar aumentando o meu processo de lipólise, de queima de gordura. A teoria envolvida por trás do aeróbico em jejum é basicamente que, quando eu acordo, como eu tenho esses picos desses dois hormônios, eu vou otimizar a minha atividade cardiovascular e vou direto, sem fazer a ingesta de nenhum alimento, tá? Esse é um erro que as pessoas não pode comer carboidrato. Não, gente, não é que não pode comer carboidrato, é evitar comer proteína, não. É evitar qualquer coisa que vai estimular a insulina, tá? Qualquer coisa que vai estimular a insulina. Para que eu tenha uma otimização durante a minha atividade cardiovascular do consumo de gordura, tá ok? Essa é a teoria. Por que eu não posso comer? Porque no momento que eu vou ingerir alguma fonte de carboidrato, ou até mesmo uma fonte de proteína ou gordura, eu vou ter um pico de insulina, eu vou ter estimulação de insulina e vou ter uma redução dos níveis de GH e cortisol. Então, quando eu como de manhã, os níveis de GH e cortisol caem. Beleza? Beleza. Antes de a gente pensar nessa questão teórica, eu quero que a gente pense numa outra coisa. Atividade aeróbica. Aero. Tá? Quando a gente pensa numa atividade física, o que nós precisamos ter em mente são as vias glicolíticas. Quais são as fontes de energia que eu vou estar utilizando durante uma atividade física, tá? Foca nisso aqui comigo antes de a gente voltar lá para aeróbico em jejum, porque esse entendimento é extremamente importante. Basicamente eu vou ter três vias, tá? Eu vou ter uma que é o sistema ATP-CP, que ela vai acabar ali, sei lá, nos primeiros 10 segundos, tá? Fósforo, creatina, ATP-CP, reserva de fósforo, creatina, que vai se esgotar em torno de 10 segundos de atividade contínua.
Depois eu vou ter as minhas reservas de glicogênio, que elas vão subir e puf, vão cair. Tá? Não caem totalmente, mas vai cair aqui para um nível mais baixo. Que dependendo do tipo de atividade física, mas como eu estou falando de atividade aeróbica, vai levar em torno aí de uns 20 a 30 minutos para eu ter essa queda significativa nas minhas reservas de glicose. Isso aqui é glicogênio. Glicogênio, tá? Muscular e hepático. E nós temos o que a gente quer, que é o consumo de gordura, tá? O consumo de gordura ele vai vir aumentando na medida no andamento da atividade física. Nós consideramos que a partir de 20 a 30 minutos de atividade aeróbica contínua, eu vou ter predominantemente consumo de gordura, lipídios, que é o que a gente quer. Então, o que nós sabemos? Numa atividade cardiovascular contínua, vou levar em torno de 20 a 30 minutos para atingir o ponto de queima de gordura. Ficou claro isso para vocês? Beleza, isso é a fisiologia básica. O que acontece? Durante a noite, eu tenho o pico desses dois hormônios. A teoria, o conceito envolvido por trás do cardio em jejum, eu falo teoria porque nós não temos como comprovar isso com 100% de eficácia, que esse processo realmente funciona. Ela é uma teoria que é aplicada, é que de manhã, como eu vou ter essas duas reservas aqui mais reduzidas, porque eu utilizei principalmente minhas reservas de glicogênio durante a noite, tá? Hepático, basicamente, tá? Muscular nem tanto, mas eu reduzi. E pela questão de eu ter pico de dois hormônios, que é o GH e o pico do cortisol, a ideia é que com menos tempo de atividade física eu consiga atingir o processo de queima de gordura. Tá? Porque, gente, não é assim, comecei a fazer cardio e liga a gordura. Não é assim que funciona. Então a ideia seria que essa curva aqui ia levar 20 a 30 minutos, que ela fizesse isso aqui, ó. Esse seria o conceito. Tá. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Na teoria, ótimo, é assim que funcionaria. Não vou me alimentar de nada, nenhum tipo de proteína, carboidrato ou lipídio, para não ter pico de insulina, para não ter uma sinalização, senão vai reduzir esses dois hormônios aqui. Mas, Vini, será que isso realmente funciona? Gente, nenhum estudo até hoje conseguiu comprovar cientificamente que o cardio em jejum ele é mais efetivo na queima de gordura do que o cardio normal. Porque eles não têm como medir ali exatamente na hora. Tá? Eles não têm. O que eles podem comparar é o efeito final de uma atividade cardiovascular normal e o efeito final de uma atividade de aeróbico em jejum. E não se comprovou que com o mesmo tempo o cardio em jejum fosse mais efetivo em termos de análise de caloria. Vini, tá errado fazer aeróbico em jejum? Não tá errado. Tá? Eu particularmente faço, gosto e vejo uma efetividade um pouco mais significativa para mim. Em atletas de fisiculturismo principalmente, conseguimos identificar isso? Sim, conseguimos identificar isso, que às vezes ele se torna mais efetivo, tá, do que o cardio normal. Mas isso não foi comprovado ainda. Posso passar o cardio em jejum? Pode passar. Mas precisamos de alguns cuidados. Então, antes de eu entrar... Beleza, mas, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho muito positiva é o nível de estado de alerta, né? Muitas pessoas relatam que o aeróbico em jejum deixa ela mais preparada para o dia, deixa o estado de alerta, ajuda a começar o dia. Então, tem outros benefícios envolvidos com o aeróbico em jejum, não só o fato de uma potencialização de queima de gordura. Mas quais são os cuidados
que eu preciso ter quando eu vou fazer um aeróbico em jejum. Primeiro deles, para quem? Não sugiro passar aeróbico em jejum para pessoas que não são bem condicionadas e não seguem à risca uma dieta alimentar. Por quê? Por causa que elas podem ter algum problema de hipoglicemia. Pode acontecer. Quando você tem um cliente, um aluno, um atleta, seja quem for, que ele já é mais condicionado, que ele já segue uma dieta mais controlada, que ele está acostumado com o efeito da atividade física perante o seu corpo, ele consegue entender quando, opa, tô meio tonto, o que pode ser isso, entendeu? Porque a gente não sabe como é que é a resposta da pessoa que está começando agora. Então, assim, pessoas iniciantes eu acho que não é uma boa opção, acho que o cardio normal seria uma melhor opção. Pessoas mais treinadas, sim, pode ser uma boa opção. Segunda coisa, né? Então cuidar com hipoglicemia aqui. Uma outra coisa que pode estar envolvida na hipoglicemia é a questão da intensidade. Qual que é a intensidade? Vini, posso fazer passada em jejum? Não. Posso fazer corrida em jejum? Não sugiro. Posso fazer treino de tiro em jejum? Não, não sugiro. Por quê? A intensidade do cardio em jejum, ela tem que ser moderada. Moderada. Por quê? Toda atividade física, ela gera uma sinalização de qual hormônio? Um deles, né? São vários. Mas é cortisol. Eu já tenho um pico de cortisol de manhã por causa que eu tô sem comer. Daí tu vai lá, tu entra com uma atividade física de alta intensidade, então tu aumenta ainda mais o cortisol de novo. Nessa situação, vocês vão estar tendo muito mais perda, muito mais dano, perda de massa magra do que benefício. Então, quando nós fazemos uma atividade, um aeróbico em jejum, a intensidade ela é moderada. É uma caminhada, uma pedalada, um transporte. Ah, posso correr em jejum? Se tu é um triatleta que está acostumado a correr uma maratona, talvez uma corridinha ali de 20, 30 minutos seja algo moderado para ti. Se não, não é a melhor opção querer aumentar a intensidade para ter mais resultado. Lembrem, eu já falei isso em outros vídeos. Aumentar a intensidade do aeróbico não é uma boa opção quando a gente fala em queima de gordura. Isso pode influenciar nas vias energéticas e tu está achando que está queimando mais gordura, mas na verdade está gerando mais dano do que benefício, beleza? Intensidade, viu? Eu fico comendo as letras para escrever. Outra coisa é o tempo de execução. O que eu expliquei aqui? Que para eu chegar num processo de queima de gordura potencial, eu preciso levar em torno de 20 a 30 minutos para eu estar predominantemente queimando gordura, né? Isso é lá no primeiro, segundo semestre a gente aprendeu. Então o ideal é que se eu for fazer um aeróbico alimentado, é que eu faça mais de 30 minutos para eu otimizar esse tempo ali de queima de gordura, para eu ter uma maior janela de queima de gordura. O cardio em jejum, teoricamente, como eu restringi esse espaço aqui, com menos tempo eu teria, abre aspas, o mesmo efeito. Por que abre aspas? Porque não foi comprovado isso. Então, eu sugiro de 30 a 40 minutos. Tá? Tem gente que faz mais de 40 minutos? Tem gente que faz mais de 40 minutos. Mas são pessoas condicionadas. Atualmente, hoje, eu uso aeróbico em jejum para pessoas extremamente treinadas ou atletas. Outra coisa que você tem que entender é que normalmente, por exemplo, isso começou com os atletas de fisiculturismo, tá? Quando a gente fala de atleta de fisiculturismo, a gente tem o uso de recursos ergogênicos, hormônios. E não tem como a gente colocar dentro desse cálculo o efeito que esses hormônios podem trazer, tanto do processo de lipólise e de queima de gordura, quanto do processo de manutenção da massa magra, para evitar que, devido ao pico de cortisol,
eu não perca ainda mais massa magra. Então, quando eu falo de aeróbico em jejum, esses são os cuidados. É para quem, a intensidade e quanto tempo eu vou dar. Tá? Vini, como eu sei se eu estou tendo efeito positivo ou negativo? Aplica durante 30 dias e reavalia teu aluno. Analisa se ele está tendo perda de massa magra. Óbvio que tu vai ter que comparar se não está com uma dieta muito restritiva, a resposta fisiológica, qual é o feedback que ele está tendo. Tudo isso vai ser essencial para que tu possa prescrever uma atividade cardiovascular. Mas eu vou repetir. Os estudos ainda não conseguiram comprovar que o aeróbico em jejum é mais efetivo que o cardio normal com a pessoa alimentada. Certo? Vini, tu gosta? Gosto. Eu particularmente, para mim gosto, para alguns clientes eu sou cuidadoso, tá? Eu sou bem cuidadoso na hora de aplicar. Mas sim, é uma opção. Outra coisa, Vini, posso fazer um HIIT? O que é a intensidade? HIIT é moderado? Não, não é moderado. Então não dá para fazer um HIIT em jejum. Isso é coisa de louco, tá, gente? Nós precisamos entender o processo fisiológico para saber que nem sempre intensidade é a melhor opção. Se a atividade cardiovascular ela fica muito intensa, eu não venho para esse processo aqui de queima de gordura aeróbico. Eu posso ficar daqui a pouco num anaeróbico. Vai depender do tipo de intensidade que eu vou estar colocando. Certo, meus amores? Gente, acho que basicamente sobre cardio em jejum, é isso que eu sempre explico para os meus alunos. Esses são os pontos que eu deixo claro para eles decidirem se eles vão utilizar isso como uma ferramenta de trabalho ou não. E se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aqui nos comentários para me ajudar a direcionar na publicação de conteúdo. A gente está passeando aqui, vocês viram? Mas a gente está trabalhando, produzindo muito para vocês, beleza? E se esse conteúdo foi relevante para ti, faz um favorzinho. Salva ele, envia. Mas eu não sou personal trainer. Manda para algum amigo teu que é personal trainer, que daqui a pouco ele tem essa dúvida, se tu perguntou para ele não tinha certeza, desculpe, isso não é ensinado na faculdade. E o meu papel aqui é levar conhecimentos para os profissionais de educação física e para vocês, público em geral, para que vocês consigam ter muito mais resultado com seus treinos e os profissionais muito mais resultado com seus alunos e, consequentemente, mais retorno financeiro. Beleza, galera? Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.